espetacular. Quando a natureza fica brava, a gente só pode se esconder e torcer para conseguir escapar. Hoje mostraremos imagens da terra tremendo, da água levando tudo que encontra pelo caminho e do vento causando destruição. Segure-se firme, pois esses momentos são de tirar o fôlego. Diante de moradores assustados, a correnteza louca do rio Guaúnica levou embora uma ponte nova da cidade de Utuado. Dios mío, qué dolor me da. Ay, no, eso me duele. Ay, Dios mío. Essa foi só uma das muitas consequências da forte enchente causada pelo Fiona, um furacão atlântico de categoria 4. Eso me duele. No, no, gracias a Dios. Gracias, Señor. Watch out! Watch out! O som de um tornado é inconfundível. A sensação que dá é que ele chega até os ossos. Este momento único foi registrado por pessoas corajosas em Nebraska. Golf ball sized hail for a second there. Look at that. Essas pessoas estão simplesmente chocadas e dá para entendê-las. No dia 8 de maio de 2017, uma simples tempestade nos arredores de Denver se transformou em uma chuva de granizo. Pedras de gelo do tamanho de bolas de golfe fizeram as pessoas correrem para procurar abrigo, além de destruírem os carros estacionados. Yeah, look at that. Oh my God. My car's probably it might be a big one, man.
it's coming back! No! My car! No! My car! Dude, it came over, man. I ain't fixing that. Oh man, my front windshield's all cracked up and everything, man. Oh God. O shopping local foi o mais afetado. Os pedaços de gelo perfuraram o telhado e quebraram as janelas. O prédio teve que ser fechado por alguns meses para a reforma. Alright, I'm going back in the shelter because it's coming back. Deve ser um pesadelo se deparar com um incêndio florestal. Pai e filho estavam acampando no Parque Nacional Glacier quando de repente viram um incêndio que estava crescendo rápido. Para se salvarem, eles tiveram que atravessar a fumaça e as chamas, desviando das árvores que caíam. No final, eles conseguiram sair da área perigosa. Os funcionários do parque os encontraram em um barco e os levaram para um lugar seguro. Nada é capaz de deter a força de um fluxo de lama. Tudo o que ele encontra no seu caminho torna-se parte desse movimento destrutivo. Em setembro de 2025, Hong Kong e o sul da China foram atingidos pelo tufão Hagasa, o ciclone tropical mais forte do mundo. Ele foi classificado como nível 10 de perigo, que é o mais alto possível pelo Observatório de Hong Kong. Os ventos atingiram 75 metros por segundo e o nível da água nas áreas costeiras subiu mais de 3 metros. Centenas de edifícios ficaram inundados e centenas de hectares de campos de milho e arroz foram arrastados pela água. Devido ao impacto da tempestade, cerca de 2 milhões de pessoas tiveram que ser evacuadas das regiões do sul da China. O tufão durou apenas alguns dias, mas causou danos materiais estimados em mais de 100 milhões de dólares. Quando um raio cai, os bichos ativam o mecanismo de sobrevivência que tem dentro deles na mesma hora. Esse é um daqueles momentos em que as pessoas se tornam participantes involuntárias de grandes eventos geológicos. Essas rachaduras gigantes apareceram diante dos olhos dos moradores da região de Cusco, no Peru. Uma fenda com cerca de 2 quilômetros de comprimento destruiu um trecho de quase 300 metros de uma rodovia e derrubou dezenas de casas. A causa apontada são as fortes chuvas e o enfraquecimento do solo. A terra em que pisavam não era tão estável quanto os moradores da região achavam. Quem sabe quantos outros lugares assim existem no planeta. Dezenas de trabalhadores ficaram em perigo no Irã quando enchentes os pegaram de surpresa.
As águas violentas destruíram uma barragem de terra e invadiram uma pedreira em funcionamento. As pessoas tiveram que abandonar os equipamentos e correr para escapar. É triste ver os últimos segundos dessas casas de praia em Baxter, na Carolina do Norte. No outono de 2025, a costa atlântica foi atingida por 2 furacões gêmeos, Humberto e Imelda. No. 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 Oh my gosh. Gotta be kidding me. Um terremoto bem forte aconteceu no México. A magnitude foi de 7,6. Este é outro perigo dos terremotos. Durante os tremores, as piscinas nos telhados dos arranha-céus derramam água, criando um risco adicional para quem está lá embaixo. โอ้โหน้ำกระจายเลยอะคิดว่าหน้ามืดโอ้ยตายแล้วแผ่นดินไหวแล้วเนี่ย No dia 16 de maio de 2025, um tornado mortal passou por St. Louis, com ventos que atingiram 244 km por hora. A destruição atingiu áreas residenciais da cidade, destruindo milhares de casas, danificando a infraestrutura e deixando centenas de famílias sem teto. एक मिनट रुक जा यहीं पे रुक जाना यहीं पे अरे नहीं वो आगे मत जाना अम्ब्रेला नहीं है ना वो बादल नहीं वो पानी का ये है पानी है वो पानी का ये है ना जो गिर रहा पानी उसी हाँ देखिए फॉल्स देखिए Are you videoing that? Don't let your camera get wet. Oh my god, it's hitting our building. Oh my god! Oh my god! Oh, wow, let the roof on that. Oh! Do not. Oh, look out the top of that. Até mesmo uma simples névoa pode se tornar uma força destrutiva. Em dezembro de 2024, uma espessa camada cobriu a ponte sobre o lago Pontchartrain, em Louisiana, e provocou 6 acidentes consecutivos. Mais de 40 carros colidiram por causa de um efeito dominó. Felizmente não houve vítimas nem feridos graves.
Em Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, uma catástrofe aconteceu num piscar de olhos. Em apenas uma hora, caíram 150 milímetros de chuva. O temporal simplesmente destruiu o sistema de drenagem pluvial. Centenas de casas ficaram debaixo d'água e as estradas e rodovias viraram rios turbulentos. Às vezes, durante as enchentes, a ajuda só pode vir do ar. Esse foi um excelente trabalho dos socorristas na Espanha. Em um dia, choveu cerca de 100 milímetros na Suécia. As ruas das cidades viraram verdadeiros canais. Esse ônibus saiu para cumprir sua rota mesmo assim e o motorista lutou até o fim. Super Taxi! Um terremoto pode acontecer a qualquer momento, até mesmo durante o check-in para um voo. Ao sentir os tremores, as pessoas saíram correndo do aeroporto em Narita, no Japão. Nesses momentos, você percebe que nenhum plano importa quando o chão debaixo dos seus pés começa a tremer. Tú vives aquí abajo, ¿no? Pucha la weá. A dimensão do que está acontecendo fala por si só. Essa enchente de 2015 foi a maior no Chile nos últimos 80 anos. Ai, não, mi casa. A tempestade trouxe chuvas prolongadas para uma região normalmente seca, transformando-a em um cenário de catástrofe. Em poucos dias, os rios Copiapó e Salado transbordaram, destruindo ruas, casas e instalações de infraestrutura. Essa é uma prova cruel de como a natureza é capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. It was like the sign on the building that fell off. Yo! What are you doing? Oh my God! Why are you doing that? What is she doing? Yo! No. Oh my God! Holy shit!
que era uma rua tranquila em Manitou Springs, agora é um rio turbulento. Essa é a história de uma enchente que arrasou o estado do Colorado em 2013. Em poucos dias, algumas áreas receberam até meio metro de chuva, o que é quase o total de chuva que cai normalmente no ano todo. Os cânions e vales não conseguiram conter as correntezas e a água invadiu as cidades. A enchente afetou mais de 17 condados, destruiu estradas, pontes e trilhos ferroviários. Centenas de casas foram destruídas, milhares foram danificadas e mais de 11 mil pessoas tiveram que ser evacuadas. Parece terrível, mas felizmente a carroceria do carro funciona como uma gaiola de Faraday e na maioria das vezes os raios não são perigosos para os motoristas. Aqui, uma enchente na cidade indiana de Manali vai ganhando força. Parece que tanto as casas quanto a ponte estão condenadas. Essa parede de areia não é alucinação, é uma força real da natureza. Trata-se de uma tempestade de 80 quilômetros de extensão que cobriu uma rodoviária nas províncias chinesas de Xingai e Gansu. Neste planalto, o solo é muito seco e há pouca vegetação, por isso o vento levanta facilmente a camada superior de areia solta, formando uma frente de tempestade que se move em alta velocidade. As partículas pequenas sobem centenas de metros, enquanto as grandes rolam pela superfície, criando um efeito de fluxo contínuo. É assim que os moradores se sentem dentro da tempestade. A situação é bem perigosa, pois a visibilidade cai para apenas alguns metros e o ar fica cheio de partículas pequenas que machucam os olhos e impedem a respiração. Essa viagem não é para os mais fracos. Um relevo montanhoso complexo e chuvas fortes são uma combinação bem perigosa. Essa correnteza insana foi parte de uma enchente devastadora que aconteceu nas regiões montanhosas dos Himalaias em 2010. No dia 6 de maio de 2012, a prefeitura de Tsukuba, no Japão, foi atingida por um tornado destruidor. Este é um visitante assustador que sempre chega de surpresa. Olha, 切れた。ね、なんか言ったでしょ。あ、すごい、ダメだ、ダメだ、ダメだ。
Aqui, alpinistas enfrentam uma avalanche durante uma escalada na montanha Annapurna, nos Himalaias. A situação é arriscada e é super importante manter a calma e agir rápido. هاي شكله راح يدخل بالبنكيت. هاي هذا على السبهلة ليه؟ هل صار بخبط فيه ولا لا عاد؟ خلينا نشوف مع بعض. هاي يعطيه دفشة. يعني no comment. Of German industrial city. The RAF say that bombing raids were suicide, but General Ira Aker of the 8th Army Air Force said they had to be done to assure accuracy, to bring them out. Поселок Ключи. Бабахнула ключевская сопка, вулкан, как-то сбоку. Шлейф. West Windsor, Princeton Junction train station, and we're underwater. There's the parking lot. There's the waterfall. And there's the tunnel. Wow. You know, I'm a bit wet here. It's the waterfall. Temos aqui uma tempestade de neve com ventos de até 43 metros por segundo. Essa nevasca transformou uma rodovia perto de Colorado Springs, no Colorado, num verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Aqui, as pessoas só conseguem sobreviver ajudando umas às outras.